Sabia que Sócrates fundou não só mas várias linhagens de pensamento, e eu não estou falando de Platão aqui. Com o exemplo da sua vida e da sua morte, ele inspirou vários dos seus discípulos a fundarem suas próprias escolas de pensamento, cada um focando num aspecto diferente da vida de Sócrates. Essas escolas ficaram conhecidas como socráticos menores, mas menores aqui não é um juízo de valor, é justamente para contrapor com esse sucesso estrondoso e popularidade estrondosa de Platão. Segundo Diógenes Laércio, 7 discípulos se destacaram: Xenofante e Equines, mas esses aí não formaram escolas de filosofia; Platão, mas a gente não vai falar dele hoje, que ele está doente; e o nosso assunto de hoje: Antístenes, Aristipo, Euclides, Fédon. Então, quem foram e o que pensavam os socráticos menores? A primeira dessas escolas é a escola de Megara, que foi fundada por Euclides, mas não confundir aqui com Euclides da matemática, é Euclides de Megara. Ele era um discípulo muito fiel a Sócrates, tanto que num período que os megarenses ficaram proibidos de ir a Atenas, ele se fantasiava de mulher para poder se infiltrar na cidade e visitar seu mestre. Foi junto com ele que os outros discípulos se refugiaram no pós-execução de Sócrates, quando o clima ficou meio tenso ali em Atenas. O pensamento da escola de Megara funde duas tradições, a tradição socrática e a tradição eleata. E como é que eles fazem isso? Bom, os eleatas consideravam que o ser era uno e que toda essa multiplicidade, essa mudança, era uma ilusão, era aparência. E o Sócrates tinha uma preocupação ética muito forte. Ele dizia que o conhecimento da virtude era em si mesmo uma virtude. Então, o fim último da ação humana é esse bem intelectualizado. Os megarenses, então, vão sintetizar essas duas coisas. Isso que os eleatas chamam de uno é o bem do que Sócrates está falando. Esse bem que, quando você conhece, você também recebe a virtude dele. E você pode chamar isso por vários nomes: Deus, razão, virtude. Mas é essa a proposta. Todas essas coisas apontam para essa mesma ideia. Uma unidade essencial aí, que é o bem em si. Então aqui a gente já vai ver uma das primeiras propostas de negar a existência metafísica do mal. O mal existe aí, evidencialmente, nosso sofrimento existe, mas o mal não é uma coisa em si. Ele não é um princípio autônomo, porque isso implicaria em multiplicidade e os megarenses não acreditam em multiplicidade de forma alguma. Essa escola também se destacou pelo desenvolvimento de toda uma lógica baseada em paradoxos, com o objetivo de refutar a ideia de transformação, de mudança, de multiplicidade. A ideia aqui é usar o recurso da refutação por absurdo, quando você mostra que as premissas do sujeito levam ele necessariamente a uma conclusão que a gente consideraria absurda. Então, um exemplo disso é o paradoxo de Sorites. Então, você tem um grão de areia, você soma a ele outro grão de areia. Agora eu tenho 2 grãos de areia. Isso aqui é um monte de areia? Você vai concordar comigo que não. Se eu adicionar um terceiro grão de areia, é um monte de areia? Também não. Se eu for repetindo esse processo, vai chegar um momento que eu vou olhar e vou falar assim: isso aqui é um monte de areia. Mas qual grão de areia transformou o não monte em um monte? Se eu não consigo logicamente mostrar quando eu saio de um estado para outro, do estado de não monticidade para o estado de monticidade, então talvez a própria ideia de mudança seja uma ilusão. Outro exemplo muito bom é o paradoxo dos chifres. O que você não perdeu, você ainda possui. Você não perdeu seus chifres, logo você tem chifres. Então a ideia aqui é, mais uma vez, mostrar tanto que você é chifrudo quanto que não faz sentido a mudança, a transformação. Um dos discípulos mais famosos dessa escola é Diodoro de Cronos. Diodoro de Cronos acreditava que tudo que existe é o que era possível e tudo que vai acontecer é o que é possível. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está preso meio que numa espécie de destino, numa espécie de determinismo. Ou seja, não adianta nem eu ficar sofrendo aquelas coisas que não foram, que foram diferentes, porque elas só seriam do jeito que elas são. E eu também não preciso ficar especulando, se fosse assim, se fosse assado. Isso aqui foi uma das ideias que influenciou bastante os estoicos, que depois vão pegar isso e vão usar isso como um recurso psicológico aí para a felicidade. Outro nome famoso é Estilpon de Megara. E como vocês podem ver, os nomes gregos são maravilhosos. Ele já tinha um foco mais ético, e ele propôs a ideia de apatia, que é essa ideia de autossuficiência, independência em relação às coisas externas. Então, quando a cidade de Megara foi saqueada, perguntaram a ele o que ele tinha perdido no saque, e ele disse nada, porque a sabedoria dele ainda estava com ele. E o estudante dele, Zenão, é quem vai fundar o estoicismo, né? A gente conhece as figuras mais famosas aí do estoicismo, como aquelas figuras imperiais, né? Marco Aurélio, Epiteto.
Sêneca, mas na verdade, ele começa na Grécia ainda. A menor das escolas socráticas menores é a escola eretriana eleática, porque ela é a menos conhecida e a que durou menos tempo. Ela foi fundada por Fédon de Elis e Menedemo de Erétria. Esse Fédon aqui é o famoso Fédon do diálogo de Platão sobre a alma. Fédon. Você vê que era tudo um clubinho. Segundo a tradição, esse Fédon era de uma família nobre de Elis e foi feito escravo, mas foi libertado por Sócrates, então se tornou seu discípulo. Depois da morte de Sócrates, ele foi lá e fundou essa escola na cidade natal dele, que foi continuada pelo Menedemo. A influência socrática aqui nessa escola é muito grande, mas menos original. Ele usava a lógica e a dialética para examinar ideias a partir de perguntas, bem parecido com o seu mestre. O Menedemo tinha um enfoque mais ético, mas ele era também bem socrático, defendendo que bem e conhecimento são uma coisa unificada e, portanto, você só pode viver bem a vida se você viver com bastante rigor, bem racional e controlando suas paixões. Segundo os autores de História da Filosofia em que eu baseio esse vídeo, essa escola, apesar de curta e não ter deixado um legado tradicional, foi a ponte entre os megarenses e os estoicos. Uma das escolas mais provocadoras do legado socrático foram os cínicos, fundados por Antístenes. Apesar de ser filho de um pai ateniense, ele era filho de uma mãe trácia, então ele não podia ser reconhecido como um cidadão pleno ali em Atenas. Por causa disso, ele foi fundar sua escola na periferia, que era um ginásio chamado Kinossarges, o cão ágil, onde era um espaço dedicado para não atenienses. Aí que vem o nome da escola, cínica, que vem da palavra grega para cães. E acabou que esse apelido fez todo sentido, já que os próprios cínicos adotavam um modo de vida bem simples. Eles queriam viver como a natureza dita, livre de desejos artificiais, convenções sociais e dependências de bens materiais. A ideia aqui é que a virtude é uma espécie de autossuficiência. Você não precisa de luxo, nem de prazer, nem da aprovação dos outros. E essa independência moral que ele admirava muito no Sócrates, ele levou às últimas consequências. Enquanto Sócrates desafiava o meio social de maneira irônica e muitas vezes discreta, com pequenos gestos, os cínicos foram lá e começaram a desafiar isso de maneira escrachada, desprezando as normas sociais não por vaidade, mas por considerarem que elas são falsas. Outra coisa que os cínicos vão fazer também é rejeitar completamente a teoria das ideias de Platão. Eles acreditavam que só existiam indivíduos concretos. Então, por exemplo, o Antístenes olharia um cavalo e falaria: olha aqui, eu vejo um cavalo, mas eu não vejo a cavalidade do cavalo. Ou seja, falar da ideia de cavalo ou da ideia de justiça não faz sentido para o Antístenes. São meras abstrações e eu só posso falar de indivíduos concretos que existam. Então a ideia aqui é que você não pode predicar uma qualidade a um sujeito. As únicas coisas que eu posso dizer com clareza é que o bem é bom ou que o homem é homem. Se eu tentar combinar essas coisas, eu só vou gerar confusão. Do ponto de vista ético, Antístenes acreditava que a virtude é uma sabedoria prática. A virtude é uma capacidade de ver através dos valores da maioria. Perceber que riqueza, glória, beleza, nada disso é um bem em si mesmo. O que importa é viver de maneira autêntica, livre dos desejos ou expectativas sociais. O que vai criar um conflito entre o sábio e o governo, entre a sociedade, se a sociedade não for organizada ao redor dessa virtude. O cínico mais famoso depois de Antístenes foi Diógenes de Sinope, que levou a doutrina cínica ao limite, tanto que ele vivia num barril igual Chaves. Ele fazia suas necessidades ao vivo, e ele vivia basicamente como um cão mesmo. Não é à toa que ele chamava a si mesmo como o cão. Ele pegava essa ideia de que a civilização era uma mentira e mostrava isso no seu modo de viver, tentando tensionar com a sociedade de forma que as pessoas entendessem que a gente precisava reeducar o ser humano para que ele não tivesse vergonha dos seus desejos naturais e buscássemos viver uma vida mais autêntica e mais simples. E a gente vai falar mais especificamente do Diógenes no futuro, mas algumas coisas que ele defendia que chocavam a sociedade grega. Comunidade de mulher e de filhos, amor livre, cosmopolitismo, então o verdadeiro cidadão é do mundo inteiro e não só da cidade dele. E a influência dos cínicos foi gigantesca, porque várias escolas que surgiram depois, como os estoicos, como os hedonistas e como os céticos, ou estavam ali comungando com algum valor cínico ou reagindo a ele. Uma filosofia de vida extrema e chocante.
Se os cínicos exaltavam uma renúncia dos prazeres artificiais e sociais, os cirenaicos foram por um caminho completamente diferente. Essa escola, fundada por Aristipo de Cirene, defendia que o prazer era o fim último da vida. Então parece que o Aristipo focou mais aí no Sócrates e nos banquetes do que no Sócrates dos outros rolês, mas não. Ele pegou do Sócrates a ideia de que a virtude gera felicidade, só que ele colocou que a felicidade última era o prazer. Então, por consequência, a virtude tem que gerar prazer. E por que ele acha isso? Porque, segundo Aristipo, até nossos conhecimentos vêm através das sensações. Eu não sei as sensações dos outros, eu não sei as coisas em si, eu sei que eu tenho os meus sentidos e eu recebo impressões nesses meus sentidos. É o famoso que os olhos não veem e o coração não sente, né? Se o critério último do conhecimento são as sensações, então eu tenho que buscar aquilo que me causa sensações agradáveis e evitar aquilo que me causa sensações desagradáveis. Então ele vai organizar assim: todas as sensações são uma espécie de movimento. Quando o movimento é suave, ele causa prazer. Quando o movimento é áspero, ele causa dor. E quando ele não é nem suave nem áspero, ele é meio que neutro. Então desses três aí, o preferível é o prazer. Não basta não sentir dor. Você tem que sentir um prazer ativo, usufruir desse prazer. E para eles, os prazeres intelectuais, apesar deles existirem, são bem menos intensos do que o prazer do corpo. Então o foco tem que ser nesses prazeres do corpo, que são melhores. Isso quer dizer que eles defendiam prazeres desenfreados? É o que parece, de fato, mas não. Porque prazeres desenfreados vão causar problemas futuros que vão causar dor. Então você pode ser mal visto socialmente, você pode desenvolver uma doença, um vício, ou até um desequilíbrio emocional. Então, o verdadeiro sábio, na busca do prazer, tem que focar nesses prazeres que vão fazer bem agora e não vão dar prejuízo no futuro. Para encarnar esse espírito, ele cunhou a frase: eu possuo, não sou possuído. Mas isso não é muito simples não, porque essa divergência aí entre autocontrole e prazer causou aí rusgas nos discípulos da escola cirenaica. Então, por exemplo, Teodoro, o ateu, ele vai dizer que esses prazeres momentâneos são irrelevantes, são indiferentes. Então, o verdadeiro prazer é a serenidade da mente. Como vocês veem pelo nome dele, ele não acreditava nos deuses e dizia que se fosse vantajoso, o sábio podia roubar, cometer adultério e fazer outras barbaridades. Por outro lado, Egésias, conhecido como o pregador da morte, defendia um pessimismo extremo. A vida era tão cheia de sofrimento, segundo Egésias, que a felicidade era completamente impossível. Ou seja, as palestras dele eram tão perturbadoras, que elas geraram um efeito tipo o sofrimento do jovem Werther ali no pessoal, e foi até proibido ali pelo governante da cidade onde ele estava, porque não estava dando mais. Já Aníceres pega e tenta equilibrar a ideia de prazer com outras coisas, como o amor às pessoas, a amizade, o valor da gratidão, do respeito à sua própria pátria. Já que essas coisas, né, família, amigos, pátria, elas envolvem sacrifícios de prazeres momentâneos, prazeres corpóreos. Então ele tenta mostrar que esses valores, essas relações geram um prazer mais complexo, um prazer diferente. Então, como você pode ver, talvez o Aristipo tenha sido um excelente professor, que cada um dos seus alunos foi por um lado diferente, e na filosofia isso é um ótimo sinal. E se você conhece um pouquinho de filosofia, você pode estar achando bastante parecido com o epicurismo, é porque é mesmo, tem algumas diferenças. No futuro a gente discute, mas a gente está vendo aqui a filosofia do prazer. Então, apesar de não terem criado sistemas de conhecimento tão amplos e tão complexos quanto Platão e Aristóteles, essas escolas socráticas menores, elas absorveram o legado socrático e o transformaram, cada um à sua maneira. Então elas são menores em cronologia, elas são menores em publicação, fama, mas isso também é porque Platão e Aristóteles são gigantescos. Mas elas não são menores em originalidade e em ousadia de pensar, que era uma das coisas que o Sócrates mais valorizava. Tanto é que o Sócrates não se preocupou de impor uma doutrina e nem mesmo de deixar nada escrito, ele só provocou o pensamento de seus alunos, que eles sim foram lá e pensaram por conta própria. Esse vídeo foi feito com base na história da filosofia, do Antissérie do Reale. Se você tem interesse no assunto, vai lá ler mais. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe seu comentário. É isso, pessoal. Tchau, tchau.